Quando colocamos a nossa fé em ação, nos tornamos testemunhas dos milagres de Deus. Bem-vindas ao Mulheres de Fé, esse espaço criado com muito carinho, onde nós podemos ouvir histórias e testemunhos de Deus impactando a história de mulheres. Nós ainda acreditamos que Deus é um Deus que faz milagres no hoje, nos nossos dias. E em cada episódio você vai desfrutar de um testemunho surpreendente da história dessas mulheres. E nesta série especial, mães falando sobre a sua maternidade, milagres que viveram com os seus filhos. Então prepare o seu coração, porque hoje você vai ouvir o testemunho da nossa amiga Val, uma história surpreendente que vai fortalecer a sua fé. Eu sou a Sheila e convido você a vir comigo. Oi Val, que bom ter você aqui com a gente, né? Que você aceitou o nosso convite de compartilhar algo importante da sua vida e da sua história. Oi, eu estou muito feliz de ser convidada para estar fazendo parte, para estar contando meu testemunho. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje, estar falando o que Jesus fez na minha vida, né, e na vida do meu filho. Certo, Val. Conta pra gente, em que momento aconteceu esse milagre? Qual o nome dele? Aconteceu esse ano, foi no começo do ano, o dia exato não sei dizer. Na verdade, até teve a data, né, porque foi num culto específico que aconteceu isso. O nome do meu milagre, né, é Vitor Hugo. Ele vinha, assim, me incomodando muito, sabe, na questão de ansiedade. A gente falava com ele para fazer algum serviço, alguma coisa, ele ficava sentado, não ia, e aquilo ia me criando um ódio, vai, não vai, ele não ia, vai filha, a mãe já te mandou lavar a louça, fazer isso, ele não ia, ficava, tá. Aí teve um culto na igreja, jovem e os adolescentes junto, e eu fui buscar ele na igreja, aquele dia ele estava muito estranho, assim, sabe, eu fui levar outros adolescentes em casa, e ele estava junto, e na volta eu falei, filho, sobre o que foi pregado na igreja hoje? Aí ele falou para mim, eu não quero falar. Tá, filho, mas fala pra mãe, por que tu não quer falar? Eu não quero falar sobre isso. Daí eu fiquei, ele estava muito estranho, aí eu falei assim pra ele, poxa filho, um dia tu vai querer conversar com a mãe não vai estar aqui, porque eu não vou durar pra sempre. Daí ele falou assim pra mim, tu não sabe se é tu que vai morrer primeiro ou eu. Tá, mas aí eu fui pra casa e fiquei incomodada com aquilo, me incomodou muito. Aí o meu filho mais novo tinha ido dormir na casa da minha irmã, né? Aí eu até pensei que era porque como ele ficou sozinho, eles não convidaram ele e ficou, me jogaram de lado. Mas isso já tinha acontecido outras vezes e ele nunca ficou assim. Aí eu mandei mensagem pros meus sobrinhos, se eles tinham notado alguma coisa, por que ele tava assim e tal. Não. Mas eu não fiquei sossegada. Aí no outro dia eu conversei com a minha irmã. E ela falou assim, Vá, o culto ontem foi falado sobre suicídio. E vários jovens levantaram a mão, quem teve vontade de se suicidar, e vários adolescentes. E na hora Deus disse para mim, e fora o que não levantaram. Porque olha o que ele falou para mim. Ele disse para mim, tu não sabes se é tu que vai primeiro ou eu. Aí Deus disse para mim assim, ó, tu vai na frente do espelho, tu pega o teu filho, tu pede perdão por todas as palavras de maldição que tu lançaste na vida dele até hoje, que tu é malandro, que tu é isso, tu é aquilo. Pede perdão para ele e diz para ele que não é nada disso. Eu fiz. Eu chamei ele na frente do espelho e disse assim, ó, filho, tu não és nada disso. A mãe quer te pedir perdão por todas as vezes que a mãe te chamou de malandro, disso, daquilo. E a mãe quer te dizer que tu não és nada disso, que tu és lindo, tu és amado, tu és inteligente, tu és tudo de bom, meu filho. E a partir daquele dia, no outro dia já, ele virou do avesso, ele é outra pessoa. Outra pessoa. Então, às vezes, assim, tu quer a mudança no outro que precisa ser feita em ti, né? Exato. Val, e assim, é um assunto delicado, né? Porque muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa e na força do ímpeto das coisas a gente realmente diz palavras que estão imprimindo nos nossos filhos impressões daquilo que eles não são e nem sobre o que a palavra de Deus diz a respeito deles. E depois que tu vivenciasse isso, como que isso alterou a forma como você fala com Deus, como você ora? O que isso mudou na tua história? Porque era uma situação que você nem imaginava que acontecia dentro dele. Não. E hoje, assim, meu Deus, eu vejo o agir de Deus, assim, em tudo, assim, sabe? Se ele fala uma palavra pra mim que ele acha que ele me magoou, ele já vem e pede perdão. Tipo assim, às vezes ele pedia, por exemplo, para comprar uma lapiseira, que ele já tinha, mas ele queria outra, um exemplo. E eu dizia que não, tu não tem noção. Ele falava, porque pro outro tu compra, porque isso, e começava a falar, até que eu não aguentava. Eu despencava, explodia. E hoje, se eu digo não para ele com amor, se eu digo, não, filho, hoje a mãe não pode. Semana que vem a mãe compra. Tá tudo certo. Então, assim, penso assim que a gente tem que perguntar para Deus o que eu posso fazer, o que eu tô fazendo de errado. Perguntar a ele o caminho, a direção, né?
que eu já vinha orando sobre isso, né? Por que que eu não estava conseguindo mais lidar com a situação. Ele estava irredutível. Irredutível, eu já tinha procurado até uma psicóloga, ele tinha feito já uma sessão, Sim. sabe? E assim, foi a mesma coisa que virar ele do avesso, sabe? É o poder das nossas palavras, né? O poder de das nossas influência palavras. que tem sobre os nossos filhos, né? E eu tava, né, declarando que ele era malandro, ele estava se tornando malandro mesmo. Sim, sim. É. E nada como o exemplo do perdão É. para agora também alterar o comportamento dele após isso. Sim. E Val, hoje, assim, se você pudesse dar um conselho, né, para essa mãe que está nos ouvindo e que talvez tem também sofrido as mesmas circunstâncias, né, o que você poderia dizer para ela? O que eu digo assim é que procurem conversar com eles, entender e pedir a Deus o melhor caminho que fazer, orar, que Ele vai te dar a direção. Eu sempre oro e eu sempre tenho orado e pedido para Deus assim que eu sempre esteja sensível à voz dele e os sinais que Ele me dá. E Ele me deu, né? Tipo, Ele me deu o sinal do que fazer. Ele disse o que fazer. Ele vai falar. Isso aí. Se nós buscarmos, o Senhor nos responde. Nos responde. Ele promete ser achado verdade. de cada um de nós. É. Né? Uma história muito poderosa que mudou com certeza o destino, né, da vida do Sim. seu filho. E nós queremos dizer para você, se essa história ela tocou também o seu coração, se você sabe talvez de alguma amiga que precisa ouvir esse testemunho, que você encaminhe também para ela, para que ela possa ser edificada. E eu agradeço muito você por estar conosco aqui, doando seu tempo, esse momento, né, nos assistindo e sendo também edificada. Mas se você talvez tenha algum testemunho também que você deseja compartilhar com cada uma de nós aqui, deixe nos comentários deste vídeo para que nós possamos ler e também sermos edificadas. Nós esperamos que o seu testemunho também impacte muitas outras vidas ao lerem aqui nos comentários. Eu sou a Sheila e te espero no nosso próximo Mulheres de Fé.